A Bíblia está repleta de histórias fantásticas e ao mesmo tempo complexas. Bom, disso todos nós sabemos. Histórias que envolvem fantasias, fatos mirabolantes, conflitos, fim do mundo e até mesmo incestos são encontrados em meio às páginas das Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos explorar um fato que aconteceu em duas das mais famosas cidades da Bíblia, Sodoma e Gomorra. Só que, para entender por que Sodoma, é bom que você saiba que nosso personagem principal da história de hoje, seu nome Ló, era sobrinho de Abraão e teve a chance de morar com sua família, com seu tio em Canaã, onde atualmente é Israel hoje. Mas preferiu cuidar de sua própria família e seus próprios negócios, assim foi parar em um lugar chamado Sodoma. Infelizmente, o lugar escolhido foi uma das cidades mais cheias de pecado da época, que se localizava em uma região próxima ao Rio Jordão. Segundo o capítulo 13 de Gênesis, já em Sodoma, Ló percebeu que o povo da cidade era extremamente perverso e cheio de maldade. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 8, lemos que, pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Enquanto Ló e sua família estavam na cidade de Sodoma, houve uma batalha em que um grupo de reis da Mesopotâmia derrotou os reis de Sodoma e Gomorra e levou todos os seus bens. Foram tomados, inclusive Ló e toda a sua família também foi levado preso por aqueles reis. Ao ficar sabendo do ocorrido, Abraão, seu tio, preparou e enviou uma tropa para Sodoma, que acabou derrotando o exército. A casa e os bens de Ló também foram devolvidos a ele, mas ele preferiu continuar vivendo lá, até que um dia recebeu a visita de dois seres, conforme é dito em Gênesis. De acordo com as leis de Sodoma e Gomorra, era proibido que qualquer morador recebesse a visita de forasteiros. Assim que a população soube, um grupo de pessoas se reuniu em frente à casa de Ló com a intenção de tirar os visitantes de lá, pois queriam conhecê-los. O fato está em Gênesis 19, capítulo 5, e chamaram e disseram-lhe os varões que tiveram nesta noite, traze-os para fora para que nós o conheçamos. Segundo alguns estudiosos, o termo conhecer naquela época não tinha o mesmo significado como tem hoje, de saber o nome da pessoa ou apertar a sua mão, como nós estamos acostumados. O significado era muito mais profundo. Biblicamente falando, conhecer significava ter relações íntimas ou violar sem o consentimento. Ló era o homem justo, aliás, a única pessoa justa que havia em toda Sodoma e Gomorra juntas. Ao invés de Ló entregar os dois homens ao povo faminto por bagunça, ele ofereceu suas próprias filhas virgens, tentando apaziguar a situação. Porém, os visitantes perceberam, dizendo que eram anjos enviados pelo Senhor e que estavam ali para salvar Ló e sua família. Como os homens não recuaram e insistiram na entrega dos dois seres, os anjos acabaram cegando-os e ordenaram a Ló que fosse embora com a sua família para um local distante, pois Deus iria destruir a cidade do pecado, como castigo pela depravação de seus habitantes. E disseram ainda que se saíssem daquela cidade não deveriam sequer olhar para trás em hipótese alguma. Assim fez ele e a esposa e as duas filhas, juntaram tudo que puderam e partiram de Sodoma e Gomorra naquela mesma hora. Porém, ao sair da cidade, a esposa de Ló não conseguia desviar-se da curiosidade e virou-se para olhar a cidade que estava sendo banhada de fogo e enxofre, e no ar pairava um forte odor quase que irrespirável. Foi nesse momento de curiosidade, no entanto, que a esposa de Ló se transformou em uma estátua de sal. Diz a lenda que deste episódio originou-se a salinidade do Mar Morto. Bom, só que isso é assunto para um outro vídeo. Sodoma e Gomorra e os outros pequenos vilarejos pecaminosos foram completamente destruídos. Ló e suas filhas acabaram se abrigando em uma das cavernas que haviam em uma região montanhosa, a uma boa distância do caos. Passado alguns dias, a filha mais velha de Ló foi ter uma conversa com a irmã mais nova. De fato, ela se preocupava com o futuro, uma vez que em sua mente o mundo todo havia sido destruído e não havia uma só cidade que houvesse escapado da ira de Deus.
Em Gênesis 19, versículo 31, diz o seguinte, que um dia a filha mais velha foi ter com a mais nova e disse: nosso pai já está velho e não há mais homens na redondeza que nos possuam segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Com isso, o primeiro ato foi consumado e, de acordo com os registros, Ló teria acordado no dia seguinte sem saber de nada, sem se dar conta do que havia acontecido. No dia seguinte, Gênesis 19, versículo 34, a primogênita disse à mais nova que naquela noite seria a vez dela, uma vez que na noite anterior, ela, a filha mais velha, tinha feito a sua parte e assim também aconteceu com a mais nova. O fato é que ambas ficaram grávidas do seu próprio pai, o que sugere um ato este que é condenado em diversas esferas da sociedade, especialmente pela própria igreja. No entanto, se está na Bíblia, de qualquer forma, Deus estava no controle absoluto. Deus havia programado esse acontecimento e não fugiu do seu controle, pois da gravidez das duas irmãs surgiram outras civilizações. Uma delas deu a origem a um garoto que resolveu chamá-lo de Moabe. Em hebraico, Moabe vem de Moav, que quer dizer de meu pai. Em suma, Moabe já significava filho de meu pai. Da filha mais nova nasceu Ben-Amim, que era descendente de Moabe, meio-irmão e ao mesmo tempo primo de Moabe. Da descendência de Moabe vieram os Moabitas, um povo nômade que se estabeleceu a leste do Mar Morto por volta do século 13 a.C., na região em que mais tarde seria chamada de Moabe. Eles eram aparentados com os hebreus, com os quais tiveram vários conflitos. Já Ben-Amim deu origem ao reino de Amon, onde viviam os Amonitas, uma antiga nação que, de acordo com o Antigo Testamento e outras fontes, ocuparam uma área ao leste do Rio Jordão, de Gileade e do Mar Morto, a atual Jordânia. Mas, de fato, Amon e Moabe acabaram dando origem à região onde hoje é a Jordânia, que trouxe muitos problemas para Israel, enfrentando constantes conflitos. Mesmo tendo uma ligação parental, eles estavam todas as nações ligadas em conflitos por muitos anos. A Bíblia é fascinante e mostra como esses fatos se conectam ao longo da história. Agora me diz se você já conhecia essa fascinante história e de onde vinha a ligação da descendência de Amon e Moabe, ou os Amonitas e Moabitas. A Bíblia, como eu disse, está repleta de histórias que realmente intrigam, não só pelo seu teor religioso, como também por nos apresentar sociedades vivendo sobre leis e costumes completamente diferentes do que nós estamos acostumados hoje. Agora me diz aqui nos comentários o que você pensa sobre isso tudo, o que você achou desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever neste canal e também compartilhar essa mensagem para que ela chegue muito mais além. Então nos vemos nos próximos vídeos e fica aqui o meu muito obrigado por ter chegado até o final. Que Jesus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.